O perigo muitas vezes mora dentro de casa. Agressões, violência doméstica e até assassinatos. A escalada do feminicídio no Brasil escancara uma emergência nacional que precisa ser tratada com seriedade. São Paulo quebrou o próprio recorde de casos em 2025, mas é uma onda de violência que se espalha por todo o país. E os episódios mais recentes mostram o nível de brutalidade. Uma mulher atropelada e arrastada na Marginal Tietê, em São Paulo. Uma dentista grávida assassinada pelo marido em Campinas. Uma mulher morta por um agressor monitorado por tornozeleira. São crimes que acontecem dentro de casa, em relacionamentos, em rotinas comuns. E a maioria das vítimas é negra, jovem e sem proteção efetiva do Estado. Os números só crescem, enquanto as políticas de prevenção não acompanham. E a impunidade alimenta o ciclo de violência. Quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com uma convidada ou um convidado, a gente faz uma análise sobre um tema do nosso dia a dia. Hoje eu recebo a escritora e jornalista que está de volta à política institucional, Manuela Dávila. Oi, Manu, seja muito bem-vinda ao Em Detalhes. Que bom, uma alegria conversar contigo e com todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Manu, temos um tema difícil, posso dizer até muito bruto, mas precisamos conversar sobre ele. Em 2025, só no primeiro semestre, o Brasil registrou 718 feminicídios, mantendo aí o ritmo que levou ao recorde de 1.492 casos em 2024. O que explica a persistência dessa escalada, mesmo após 10 anos da lei de feminicídio, hein, Manu? Dá para explicar? É difícil, né? Eu acho assim, quem é mulher e vive no nosso país consegue entender as razões pelas quais nós somos um país que bate recordes de feminicídio. Por quê? Porque nós vivemos e somos objeto de uma cultura completamente violenta com as nossas existências. O feminicídio, ele é o ponto mais alto de uma dinâmica de violência que perpassa a nossa existência desde os primeiros anos de vida, né? Desde os primeiros anos de vida, eu sou mãe de uma menina, desde os primeiros anos de vida eu educo a minha filha para conviver com violências, né? A educo para conhecer o que o que são as suas partes íntimas, para se proteger da violência sexual, a educo para reconhecer, agora que ela está se tornando adolescente, o que é assédio e violência no ambiente externo, né? Então, nós mulheres, nós somos educadas desde a mais tenra idade para nos protegermos de uma violência que chega, que acontece nas nossas casas, que acontece nas ruas, que acontece no ambiente de trabalho, que acontece no espaço público, que acontece no espaço privado. Então, de uma vida em violência. O feminicídio é a última etapa dessa violência. E eu acredito que nos últimos anos, e talvez seja tão difícil de sistematizar isso, porque uma parte das forças progressistas democráticas que enfrenta a extrema-direita não faz o debate sob a perspectiva de gênero, mas nos últimos anos, quando nós vimos nessa década a ascensão da extrema-direita golpista, uma parte importante da esquerda, minimizou a sua dimensão misógina, ou seja, o componente de ódio às mulheres como central. Veja bem, lá atrás, no golpe contra a presidenta Dilma, o golpe, ele é um golpe antinacional, ele é um golpe antipopular, ele é antidemocrático, mas ele é gestado e legitimado publicamente a partir do ódio às mulheres.
A Dilma, ela foi tirada da presidência para executar um projeto antinacional, antidemocrático e antipopular, mas o que construiu publicamente a narrativa que permitiu que ela fosse retirada foi: ela é uma mulher desequilibrada, ela é uma mulher mal comida, ela é uma mulher mal amada, ela é a mulher digna de ser estuprada com a bomba de gasolina. Isso, como parâmetro para a gente localizar temporalmente, abriu um período em que o debate público passa a ser atravessado pelo ódio como construtor, aglutinador da extrema-direita brasileira. Basta ver 2018, isso depois se reproduz comigo, de lá para cá. Nada, digamos assim, nada fez com que a extrema-direita deixasse de ter o centro, né, como centro da sua tática, o ódio às mulheres e a organização de homens que odeiam mulheres. Então, para mim, é algo cronologicamente explicável, né? Não é como que um país que convive com as minhas imagens circulando sem olhos, né, naturalmente pode achar estranho ser campeão de feminicídio. É exatamente sobre isso. De 2015 para cá, mais de 10 mil mulheres foram assassinadas por feminicídio aqui no Brasil. Você acha que, com a internet, os casos ganham maior visibilidade? Você acha que o masculinismo cresceu e aí eu também posso unir, né, essa rede que propaga esse ódio às mulheres, que são as redes sociais? Ou você acha que a gente tem mais notificação, mas os números de casos, teoricamente, não mudaram tanto assim? Eu acho que podem ser as três coisas juntas, elas não são contraditórias, né? Vê bem, nós mulheres hoje falamos sobre as violências que sofremos. Então, o ataque ao Cefete, se ele tivesse acontecido há 10 anos, ele não seria abordado, provavelmente, sob a perspectiva de gênero. Ele seria abordado como um ataque ao ambiente escolar, tal qual o Realengo. Muitas feministas lá atrás, como a professora Lola, já anunciavam que Realengo foi um crime de ódio contra as mulheres, já tinha indícios disso, né? Porque foi o primeiro grande episódio de ataque com arma em escola no Brasil. Então, vê bem, tem a perspectiva de gênero na leitura dos casos. Acho que isso é algo que nós mulheres estamos fazendo pela gente no ambiente virtual. Existe, nós mulheres feministas também falamos sobre isso há mais de uma década. É uma pena que nós não sejamos nunca ouvidas, né? Essa semana, o professor Felipe Nunes, a quem eu admiro muito o trabalho dele, lançou um livro em que ele fala sobre a diferença de gênero no olhar da sociedade brasileira. Eu falei, que bom que um homem está falando, porque nós falamos há uma década e ninguém escuta, né? Agora vai ter alguém que vai ser ouvido falando sobre isso, sobre o que é, como funciona mulheres e homens diferentes na sociedade brasileira. Mas, enfim, então, acho que existe um dos elementos centrais da organização da extrema-direita a possibilidade de aglutinação de homens que odeiam mulheres, que nós chamávamos de masculinistas, agora está mais na moda chamar de incel, né, dos homens que odeiam mulheres, digamos assim. Também faz mais de uma década que nós anunciamos e falamos sobre isso, sobre como esse movimento se organiza no ambiente virtual. Agora, eu também acho que, felizmente, nós nominamos as violências, né? Nós somos um país que a Lei Maria da Penha não tem 2 décadas. A lei de feminicídio tem uma. Então, nós passamos a dar nomes para os crimes. Mas eu acredito que aqui é uma coisa um pouco contraditória. De um lado, eu acho que nós aumentamos a notificação desses crimes com o nome correto, mas mesmo assim eu acredito que eles ainda sejam subnotificados. Entende? Então, de um lado, há o avanço às delegacias das mulheres, as mulheres que exigem que os crimes sejam tipificados como tal, mas mesmo assim, acontecem muitos, eu vou usar, o exemplo vai ser ruim, mas muitos casos como o do Cefete poderiam entrar como mortes que não seriam feminicídios. Muitas mortes de mulheres ainda podem ser notificadas de forma diferente do que aquilo que são, de fato. Então, acho que acaba sendo um registro fidedigno, sabe? Eu acho que realmente há um incremento do número de mulheres vítimas de feminicídio. Não, o fato é que todos os dias a gente vê manchetes de situações brutais e horrorosas que têm acontecido com as mulheres.
Você acha que o país vive uma emergência nacional muito negligenciada, inclusive pela política institucional, Manu? Eu acho que o feminicídio é a principal pandemia brasileira, a violência contra as mulheres, né, que resultam ou não em feminicídios, é a verdadeira pandemia do Brasil, e acho que existe uma negligência muito grande institucional e do mainstream da política, porque não é mainstream, é man de homem mesmo, né? O fluxo central da política, ele é masculino e ele não percebe muitas das coisas que são violências, que são desencadeadoras do feminicídio, da violência como violências. Eu te dou um exemplo bem concreto. A violência contra mulheres no parlamento. Ontem nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, vereadora Ellen de Santa Maria, uma cidade grande, né, uma cidade em que a Câmara tem, por exemplo, câmeras de filmagem, ela foi dirigida dentro do plenário. Vereadora Brisa de Natal, sendo permanentemente ameaçada de cassação. Vereadora Fernanda de Pelotas, estou falando só de cidades grandes, né? Então, o que é esse controle público? Seja a violência, a ameaça de cassação dessas mulheres, se não um esforço para controlar todos os corpos de mulheres, se não um aviso de que se o corpo delas ocupa aquele lugar, ele não será respeitado. Atenção, imagina, se a vereadora está apanhando dentro do plenário, imagina o que vai acontecer contigo. E isso não chega ao espaço central da política. Quem dá bola para isso, senão apenas nós mulheres? Quantas de nós estamos acompanhando as cassações de mulheres que acontecem no Brasil? Só as mulheres. Então, a política, os nossos partidos, a vida democrática brasileira não conecta a violência que as mulheres na política sofrem, o ódio digital, com o que está acontecendo de feminicídios. E nós somos muito sozinhas. Essa é a grande verdade, né? Eu provoco, se aqueles que acham que eu estou exagerando, deem uma circulada nas redes sociais e vejam quanto que o assunto feminicídio se tornou importante para as nossas lideranças. Né? Percebam qual é a dimensão que isso tem no cotidiano da militância, da atuação. Quando, na realidade, a construção de uma outra performance da masculinidade é central para que os feminicídios caiam, para que a violência contra as mulheres caia, né? Agora, a maioria dos feminicídios acontece dentro de casa. E geralmente após uma separação ou até um rompimento aí da relação. Por que para o homem é tão difícil aceitar esse rompimento, Manu, que teoricamente deveria ser libertador? Eu não te quero mais. Por que essa questão de poder ainda prevalece sobre os nossos corpos? Eu acho que a palavra mágica que tu falou aí é poder, né? Então, as relações para os homens são relações de poder. As relações para as mulheres são relações de afeto. E isso não é biológico, isso é a socialização como é construída no capitalismo no tempo que a gente vive. É por isso que discutir como homens e mulheres podem existir, né? Que a gente chama de socialização de gênero é tão importante. Porque se a gente não discutir que os homens podem gostar, que os homens não são obrigados apenas, que ser homem não é apenas sustentar, prover e comer, né? Como eu costumo dizer, né? Prover, sustentar financeiramente a casa e comer no sentido mais vulgar de ter uma vida sexual de predador, né? Transar infinitamente, sem afeto, mesmo sem querer. Porque nunca se pode dizer não para essa perspectiva do exercício da masculinidade, que é o comer, né? Que é o ser o pegador, que é ser socializado desde a mais tenra idade, né? Para ser esse predador sexual e para prover. Aí, que aqui tem um debate interessante, né? Será que esse aumento da violência contra as mulheres não está conectado também com a perda de sentido da existência desse masculino provedor num mundo em crise, num capitalismo em crise? Eu acho que está. Né? É por isso que eu me preocupo tanto quando a gente vai ver crescendo na política e mesmo em setores progressistas uma certa performance da testosterona, da violência, da fala mais grosseira, do eu tô aqui, eu faço, eu aconteço, porque essa performance, ao fim e ao cabo, tem relação com o que leva à violência contra as mulheres na sociedade, o que eu chamo de política da testosterona, né? A política que organiza também os homens a partir disso. E eu acho que tem aqui uma outra dimensão importante para a gente falar, que é essa dimensão da organização da política a partir
disso, né? A gente falou aqui de uma coisa, que é as redes se organizam a partir do ódio contra as mulheres. É uma verdade, né? As redes se organizam, a partir dessa organização há um lucro, há um mercado que se alimenta do ódio às mulheres nas redes. Mas há um segundo mercado relacionado com esse primeiro, que é o mercado eleitoral. Hoje, né, odiar mulheres organiza uma parte dos votos da extrema-direita brasileira. Então, tem uma combinação aqui, né? Esse ódio das redes dá dinheiro e dá voto. É verdade. Queria falar um pouquinho sobre a brutalidade desses crimes que têm acontecido, né? Muitos com armas de fogo, mas a gente tem visto atropelamentos, esfaqueamentos, espancamentos, Manu. A sensação que eu tenho é que a crueldade está aumentando. E ela está muito relacionada à sensação de impunidade. Não tá? Por um ódio misógino, né? Que ganhou ali uma licença social. É a impressão que eu tenho. Mesmo. É porque o que alimenta o feminicídio é o ódio, né? Então, na prática, é o que eu digo, né? Esse ódio ele tem um lugar social, né? Ele tem um lugar político, inclusive. A gente tem hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo um deputado que é réu por violência doméstica, por exemplo. Caçando né? o mandato da bancada feminista. Tentando caçar, exatamente, tentando caçar o mandato da bancada feminista que pediu a sua cassação. Ou seja, e não punido, né? Não sendo punido por isso. Né, sendo premiado com a permanência do seu mandato e, muito provavelmente, com a organização de uma comunidade de ódio às mulheres, que se convencionou chamar de Red Pill, no seu entorno. Então, esse ódio é um ódio premiado na sociedade brasileira. A gente não pode imaginar que não é. Pois é. O fato é que o Brasil registrou 87.845 estupros em 2024, tá? Esse é o maior número da série histórica. Então a gente está falando aqui de violência sexual, psicológica e também do feminicídio, né? Que fazem parte de um mesmo contínuo de controle masculino. A gente tem várias frentes de ataque relacionadas a esse ódio às mulheres, que também vem nessa guarda-chuva do patriarcado, né, Manu? É a objetificação, né? Se nós somos objetos, nós somos descartáveis. Então, e essa coisa do aumento dos estupros também tem relação com a crise anterior que eu mencionei. Por quê? Porque se os homens eles não conseguem prover, porque o capitalismo está em crise, cada vez se trabalha mais e se ganha menos. E eles não podem comer indeliberadamente as mulheres, porque nós cada vez mais somos conhecedoras dos nossos direitos, dos nossos corpos, e educamos as nossas filhas para que sejam assim, essa identidade do ser homem colapsa, né? Eles não provêm, porque cada vez tem menos dignidade nesse trabalho uberizado, e eles não podem comer. O que sobra, se não a violência, se não o ressentimento, né? Se não a ideia de que nós, mulheres, é que estamos, digamos, não permitindo a realização da existência desse masculino, né? Agora, Manu, fico pensando, temos a Lei Maria da Penha, temos a lei do feminicídio e as mulheres continuam morrendo. Onde é que está a falha nesse sistema? Na sua opinião, seria uma fiscalização? Ou falta de fato de políticas públicas eficazes que sejam capazes de conter esses números? Há uma década, a primeira grande ação articulada da extrema-direita no parlamento brasileiro, câmaras de vereadores, assembleias e no Congresso Nacional, foi o que eles chamavam de caçada à ideologia de gênero nos planos nacional, estaduais e municipais de educação. Essa caçada à ideologia de gênero nada mais era do que a caçada à educação que reconhecia o direito à vida digna das mulheres e dos LGBTs. O que eles chamaram de ideologia de gênero nada mais era do que a construção de políticas de liberdade, de emancipação. Então, para mim, o que falta é a gente ter uma escola que eduque meninos e meninas para construírem uma outra performance das suas existências na nossa sociedade, que eduque meninos para não matar. A socialização de gênero masculina, ela, em última instância, diz para os nossos meninos que a vida deles é sobre trabalhar e sobre se relacionar sexualmente. A gente precisa apresentar caminhos para esses meninos. E eu acredito
que a escola é um ambiente que se relacione com isso. Então, mais do que apenas falar sobre violência ou sobre não violência, é falar sobre mulheres como dignas de direito, né? Ver cada mulher que ocupa um lugar de poder é uma mulher que mostra para o menino que nós podemos estar onde devemos estar. Cada mulher que ocupa um espaço de poder e é vítima de violência, como todas nós somos, é uma mulher que diz para os meninos que em qualquer lugar nós devemos ser objeto de violência. Entende? Sim, sim. Por onde passa essa solução, Manu, na sua opinião? Eu entendi que um ponto é muito fácil da gente entender, que é a falta de representatividade de mulheres em espaços de decisão. Realmente para pensar nas suas eu políticas acho públicas, que né? Eu acho que não existem soluções simples para problemas complexos. Então, é evidente que nós tivemos avanços com a Lei Maria da Penha, a execução plena da Lei Maria da Penha, com as casas da mulher brasileira, com a descentralização das delegacias, com o treinamento das forças militares, com a utilização de patrulhas Maria da Penha. Vê, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é o estado campeão de feminicídios de mulheres com medida protetiva. Ou seja, tem falhas. A patrulha Maria da Penha tem que ser estabelecida com volume, com orçamento. Então, é preciso que tenha dinheiro para fazer a Lei Maria da Penha valer, né? Porque é ela que impede os feminicídios. 2, nós temos aqui um tema da criminalização da misoginia, na minha interpretação, urgente. Nós temos um terceiro conjunto de coisas relacionadas às redes sociais e à não monetização de conteúdos de ódio. Os conteúdos de ódio não deveriam ser monetizados. Então, precisa ser ódio, precisa ser crime, a misoginia, né? E precisa regular o tema da monetização de conteúdos de ódio nas redes sociais. E aí existe um outro conjunto de ações que eu acho, assim, aquele meme, né? A gente não está pronto para essa conversa, mas que são as ações educacionais que podem fazer com que a gente estabeleça uma outra dinâmica para homens e inclusive para homens que já tenham estado em situação de violência. Eu entendo, né, que quando isso tudo acontece, o instinto das pessoas é querer que esses homens cumpram pena para sempre. E eu entendo absolutamente. Eu não sou uma mulher que não sofreu violência na vida, ao contrário, eu sou uma mulher marcada por muita violência. Eu estava dizendo para as minhas companheiras antes de entrar aqui que eu não faço ato de denúncia contra feminicídio sem celebrar o fato de que eu estou viva. Porque cada uma de nós que vai para o ato honrar as que foram, tem que honrar a sua própria existência, porque nós somos sobreviventes de um Estado, de uma política, de uma vida que tenta nos matar a todas. Mas, embora eu entenda a nossa vontade de ver essas penas serem cada vez maiores, eu realmente acho que isso não resolve o problema, porque entra e, ao mesmo tempo, nascem milhares formados ainda numa sociedade que perpetua a violência contra nossos corpos como método. Então, para mim, é preciso apostar nessas dinâmicas de reconfiguração mesmo da vivência do masculino no nosso mundo, em que, a partir do princípio de que as mulheres são cidadãs de primeira categoria e não de segunda, né? Como diria a Bushia Mecheta, minha autora nigeriana preferida. Nós, enquanto feministas, de que forma a gente pode trabalhar? Principalmente pensando naquela mulher que não tem esse amparo, que não tem informação e que muitas vezes ela dá uma segunda chance, uma terceira chance, até acontecer o feminicídio. De que maneira a gente pode acolher essas mulheres, Manu? Eu acho que acolher é a palavra mágica, né? A gente precisa ter, na minha interpretação, um feminismo cada vez mais popular, mais aberto para mulheres com outras experiências, absolutamente aberto para mulheres que não se reivindicam ainda feministas, absolutamente acolhedor com as contradições que a violência doméstica trazem para essas mulheres, contradições que são muito vivas, porque estabelecer uma relação amorosa com alguém que te ameaça, né, não é não é a mesma violência de ser assaltada na rua, né? Ter filhos com essa pessoa, né? Ouvir frases fortes como tu vais colocar o pai dos teus filhos na cadeia, como essas mulheres escutam, né? Escutam o dia inteiro. Então é preciso ter um ambiente que seja efetivamente acolhedor, né? Com as contradições que são contradições da vida. Eu muitas vezes acho
que nós temos muitas verdades e pessoas sem nenhuma contradição, né? E eu me assusto com isso, porque a vida ela é complexa, marcada por contradições, dinâmica, pulsante. Então a gente precisa estabelecer entre nós. Para mim, é assim que eu me mobilizo. Eu não milito e não me organizo mais em espaços que não protejam mulheres, que não cuidem das mulheres. E cuidar, para mim, tem essa dimensão plena. Aceitar a contradição e disputar essa contradição a favor da existência, da vida dessa mulher. Agora, para além disso, é óbvio, nós precisamos de mais debate público, de mais esforço de conscientização sobre os tipos de violência. Nós vivemos num país em que ainda hoje setores expressivos se referem aos feminicídios como crimes passionais, crimes do amor, como se fosse possível matar alguém por amor, por ciúme. Gostava tanto que matou. O que é isso? Ainda existe isso. Ainda existe isso, né? Ficou com a cabeça fora do lugar porque gostava. Não! A mulher, as minhas amigas aqui, quando ficam descornadas, como a gente diz, o máximo de cabeça fora do lugar é um porre, né? É 3 noites chorando em casa, né? Nenhuma de nós sai matando. Por quê? Porque a gente não é criada para isso. Então é preciso falar sobre isso com as pessoas. Colocar, dar nome, fazer com que as pessoas entendam, né? Que essa violência ela pode ter desfecho. E que esse desfecho pode ser fatal. Então eu acredito nisso. E eu tento ser essa feminista que acolhe mais e julga menos, sabe? Porque julgar mulheres em situação de violência, para mim, não cabe no meu feminismo. É demais. Em situação de vulnerabilidade, né, Manu, em que só cabe, de fato, o acolhimento. Manuela Dávila, obrigada por participar conosco do Em Detalhes. Um beijo para você. Adorei conversar contigo. Um beijo. Até mais. Olha só, pessoal, as vagas para pós-graduação em teoria crítica estão se esgotando. Pegou aí? As vagas para pós-graduação do ICL em teoria crítica estão se esgotando. Esse é o primeiro curso, tá? Do Brasil em teoria crítica da sociedade, lançado com exclusividade pelo ICL em parceria com a FESP-SP. E para você que ainda está em dúvida se deve fazer ou não parte dessa primeira turma, olha, eu tenho uma novidade. Hoje, às 7h30 da noite, a gente vai ter uma aula aberta dessa formação inédita. É isso aí. A primeira aula da professora Márcia Tiburi, da disciplina Democracia e Poder Popular na América Latina, será exibida para toda a comunidade do ICL, tá? Aqui nos nossos canais. Então acesse icl.com.br/aula e ative o lembrete para não perder essa oportunidade de assistir em primeiríssima mão. Logo depois da aula, gente, a gente vai reprisar o nosso evento de lançamento com Edu Moreira e diversos outros convidados, para você ficar por dentro de todos os detalhes dessa formação inédita. Se você quer tirar todas as suas dúvidas e ter aí um aperitivo, um gostinho de como serão essas aulas, não perca essa oportunidade de assistir uma aula com uma das maiores filósofas da atualidade e entender um pouco mais sobre a teoria crítica. É hoje, às 7h30 da noite, tá? Corre lá, icl.com.br/aula e receba uma notificação assim que a aula começar. Você não pode perder. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL, Mercado e Investimentos e logo depois tem Rolê ICL. Eu te vejo às 5h30 da tarde no ICL Notícias, segunda edição. Até lá! Pessoal, a pós-graduação Repensando o Brasil, que foi a pós de maior sucesso no nosso país em 2025, agora vai ganhar a turma de 2026 e você pode participar. Mais de 5.000 pessoas participaram desse primeiro ano. Estudaram com intelectuais como Marlene Chauí, Renato Janine Ribeiro, Muniz Sodré, comigo mesmo e muitos outros. No dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, vamos fazer o lançamento oficial da turma de 2026. Uma chance especial de você saber tudo sobre o curso e garantir condições especiais. Então espero você para fazer sua matrícula no curso de pós-graduação do ICL. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais.
Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.